Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Os impactos da guerra no Irã podem redirecionar investimentos para exploração de petróleo no Brasil. O país exporta cerca de 300 mil barris de petróleo por dia e não depende do Estreito de Hormuz, onde são transportados cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo. Os preços do petróleo dispararam após a escalada militar envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. O barril chegou a subir mais de 8%, acima dos $84. O petróleo americano também avançou com força. O movimento foi impulsionado pelo anúncio iraniano de fechamento do Estreito de Hormuz. O estreito é a principal artéria do petróleo mundial. Cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no planeta passa por essa rota marítima. Mais de 20 milhões de barris por dia transitam pelo canal que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Grandes produtores como Arábia Saudita, Irã, Iraque e Emirados Árabes dependem dessa passagem para exportar. Segundo a Agência Americana de Energia, um bloqueio significativo poderia reter até 1/4 das exportações globais. Analistas projetam que, nesse cenário, o barril poderia superar rapidamente os $100. A Ásia seria a região mais afetada. Mais de 80% do petróleo que passa por Hormuz tem como destino países asiáticos como China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Já os Estados Unidos têm hoje menor dependência do Golfo devido ao aumento da produção interna. Mesmo com rotas alternativas por oleodutos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, a capacidade disponível não substitui integralmente o volume transportado pelo estreito. O Irã produz cerca de 3,3 milhões de barris por dia. O Brasil, por sua vez, vem ampliando a sua produção com o pré-sal e já comercializa mais da metade do que produz. Em 2025, o petróleo se tornou o principal item da pauta de exportações brasileiras, superando a soja. As vendas externas somaram aproximadamente $44 bilhões. A China absorve mais da metade desse volume. Segundo especialistas, caso o conflito se prolongue e haja restrições às exportações iranianas, o Brasil pode ampliar a sua participação no mercado internacional e assumir a 4ª posição entre os maiores exportadores do mundo. Durante uma palestra na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou o assunto e o impacto da guerra no mercado. Praticamente que tudo o que acontece no mundo hoje tem a ver com a China. Todos os conflitos, inclusive de hoje, têm a ver com a China. A China é o maior importador de petróleo do Irã. A China depende de 10 a 12 milhões de barris de importação por dia. A China depende do Irã, como pode amanhã depender da Venezuela, que hoje não está produzindo, mas detém as maiores reservas de petróleo conhecidas. E assim por diante. Então, o que está acontecendo agora tem a ver com um fenômeno que nem sempre recebe a atenção devida. O cenário, no entanto, tem dois lados. De um lado, preços mais altos elevam receitas de exportação e fortalecem a balança comercial. De outro, o Brasil ainda importa derivados porque a sua capacidade de refino não atende totalmente à demanda interna. Com petróleo mais caro no mercado internacional, combustíveis e energia tendem a subir, pressionando a inflação. Isso pode manter os juros elevados por mais tempo e desacelerar a economia. A guerra no Oriente Médio volta a gerar um dos maiores temores do mercado global de energia. Se o bloqueio do Estreito de Hormuz se prolongar, o impacto pode redesenhar o mapa mundial do petróleo. E o Brasil, ao mesmo tempo em que pode ganhar espaço nas exportações, também pode sentir os efeitos no bolso do consumidor. Mudando de assunto, o governo do Rio de Janeiro aumentou a punição dos furtos de fios de energia. Não adiantou. Os ladrões estão cada vez mais ousados, furtando mais quilômetros de cabos elétricos que provocam transtornos para os consumidores e para as distribuidoras, que sempre levam a culpa quando falta luz. A Enel Distribuição Rio informou que registrou no último ano o furto de 13,2 quilômetros de cabos na área de concessão no estado do Rio de Janeiro, extensão semelhante à da Ponte Rio-Niterói. O volume representa crescimento de 8,2% em comparação com
com o ano anterior, evidenciando a escalada desse tipo de crime. Segundo a concessionária, aproximadamente 17 mil clientes distribuídos em 66 municípios foram afetados por interrupções relacionadas a essas ocorrências em 2025, número 7,3% superior ao registrado em 2024. As regiões norte, dos Lagos e metropolitana concentraram a maior parte dos casos. A empresa responsável pelo abastecimento em 31 cidades fluminenses, incluindo a capital, também aponta prejuízos. Entre janeiro e junho do ano passado, foram contabilizadas 115 ocorrências de furto, com 87,5 quilômetros de fiação danificada. Apesar da sanção em julho de 2025 de uma lei que aumentou as penas para crimes envolvendo fios e cabos de energia, cuja punição pode variar de 2 a 8 anos de reclusão, as distribuidoras afirmam que os registros continuam frequentes. E um projeto de lei que visa endurecer a pena pelo crime de roubo e furto de celular está em análise no Senado. Uma tentativa que visa conter a prática que só cresce no Brasil. Basta um instante de descuido para que os profissionais do crime levem embora o celular de alguma vítima. Sendo um dos crimes mais comuns no país, o roubo de celular acontece principalmente nas vias públicas. Para a vítima, o sentimento de impunidade incomoda tanto quanto o prejuízo financeiro. Justamente para frear essa escalada que o Senado analisa um projeto de lei que endurece muito o castigo para quem comete esse crime. O projeto da Câmara cria punições específicas no Código Penal e algumas mudanças são bem significativas. Caso o projeto seja aderido, a primeira mudança é a respeito do furto de celular. Hoje esse crime é considerado como furto simples, mas se aprovado, passará a ter uma pena mais dura. O que antes era uma condenação de 1 a 4 anos, terá uma pena agora de 4 a 10 anos. Já o roubo com violência passará de uma pena de 4 para no mínimo 6 anos. No caso de latrocínio ou lesão grave, que é quando a vítima é ferida ou morta, a pena mínima salta de 20 para 24 anos de prisão. Para o caso de receptação, que é quem compra o celular roubado ou furtado, a pena que era de 1 a 4 anos passará a ser de 6 anos. Nesses 2 minutos que você assiste a essa reportagem, pelo menos 4 celulares foram roubados ou furtados no Brasil. O país registra uma média de mais de 900 mil celulares levados por ano. E para tentar conter esse número, o jeito escolhido foi aumentar a pena para o crime. A expectativa é que o projeto seja aprovado ainda esta semana. Se passar pelo Senado, a medida chega ao presidente Lula para ser sancionada e entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, o que geralmente acontece no dia seguinte à assinatura. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!